Vamos rapidamente, por causa do contexto, vamos ler lá do versículo 1 em diante, capítulo 4 de Apocalipse, e a gente retoma os comentários a partir do versículo 9, foi onde a gente parou, tá bom? Então rapidinho aí. Depois destas coisas, eis que havia uma porta aberta no céu, a primeira voz que ouvi, que era como de trombeta ao falar comigo, disse: suba até aqui e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei no espírito, e eis que havia um trono armado no céu, e alguém estava sentado no trono. E esse que estava sentado no trono era semelhante no aspecto tronos, e neles estavam sentados 24 anciãos, vestidos de branco e com coroas de ouro na cabeça. Do trono saíam relâmpagos, vozes, trovões, e diante do trono estavam acesas 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Diante do trono havia algo como um mar de vidro, semelhante ao cristal. No meio do trono e à volta do trono havia também 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente era semelhante ao leão, o segundo era semelhante a um novilho, o terceiro tinha um rosto semelhante ao de ser humano, e o quarto ser vivente era semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estavam cheios de olhos ao redor e por dentro. E, versículo 8 ainda, não tinham descanso, nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Nós já vimos todas as características dos olhos, falando da onisciência de Deus, das asas, da rapidez, toda a lida desses seres, mostrando alguns atributos do Criador. Ao mesmo tempo, eles carregando atributos da humanidade também, ser humano, da criação, né? Vimos bastante sobre isso já. E lembrando, o que está motivando esses seres a adorar a Deus? A santidade perfeita, lembra? Santo, Santo, Santo. Senhor Deus o Todo-Poderoso, então Ele é o Deus da criação, e Ele é o supremo Criador, o supremo soberano do universo, e a eternidade de Deus. Esses atributos fazem com que esses seres se rendam em adoração a Ele no ambiente do trono de Deus. Ao fazer isso, olha só, quem que está fazendo isso, adorando a Deus? Os 4 seres viventes, tudo bem? Vai comigo agora, vamos devagar, porque daqui para frente a gente começa a comentar algumas coisas aqui. No versículo 9 eles dizem assim: sempre, olha lá, sempre que estes seres viventes davam glória, honra e ações de graças ao que está sentado no trono, ao que vive para todo sempre. Então olha só, de novo, características de louvor a esse Deus que é único. Eles davam glória, honra, ações de graças ao que está sentado no trono, de novo ao eterno, ao que vive para sempre. Sempre eles vão acentuar características próprias de Deus. Aqui, deixa eu só fazer uma observação aqui. Glória é atribuída em Apocalipse, obviamente em toda a Bíblia, principalmente a Deus, mas também será atribuída a Cristo, depois a ambos, tanto a Deus Pai como a Cristo, como ao Cordeiro, né? E olha que interessante, há um anjo como participante da glória divina. Eu acho que isso aqui é interessante a gente ler. Abre em Apocalipse 18. Vamos ver como que ele coloca isso aí. Olha que interessante, versículo 1: depois disso, vi outro anjo que descia do céu. E olha a característica desse anjo, ele tinha grande autoridade, e a terra foi iluminada por sua glória, pelo seu esplendor. Nós temos que lembrar que esses seres, por exemplo, o anjo que está iluminando a terra, essa glória não é própria. Essa glória, ela é a glória de Deus, porque
aquele que tem toda a glória é Deus, e Deus, Ele coloca o seu resplendor. Tanto é que o ser humano foi feito com certa glória diferenciada dos outros animais. Por quê? Porque ele carrega na criação a imagem do Criador. Ele carrega certo brilho de Deus que um animal não carrega. Então, e ele foi criado porque Deus queria encher a terra com a glória dele. Como Deus ia encher a terra com a glória? Multiplicando os seres humanos na terra. A glória de Deus estando no ser humano sem pecado, se ele enchesse a terra, a glória de Deus se estenderia e a imagem de Deus se estenderia sobre toda a terra. Mas nós sabemos que o pecado tira isso, rouba essa glória, esse resplendor, não toda, mas grande parte. E aí o ser humano, ao invés de ampliar a terra com a glória de Deus, ele amplia também com o pecado, com a corrupção, com a maldade. E aí as coisas ruins enchem a terra. Através de quem? Do ser humano. Então esse anjo, ele está portando um resplendor que vem do próprio Criador. Assim como os 4 seres viventes está cheio de olhos, representando que Deus é aquele que é soberano e vigia a criação, né? Esse anjo participa de um resplendor do próprio Deus, e ele também ilumina a terra com o seu resplendor. Então, agora, a glória sempre é voltada mais a Deus e a Cristo. E aqui nós temos uma glória que um anjo participa dela de alguma forma, ele representa. Agora, olha que interessante, outro texto muito interessante. Apocalipse 21. Gente, nós temos que entender que essa palavra, glória, também significa, lá no Antigo Testamento, por exemplo, você lembra aquela época que Salomão era muito rico. Salomão tinha um palácio extraordinário. Você lembra quando a rainha de Sabá vai visitar Salomão? Porque ela ficou sabendo da sabedoria, mas ela também quis conhecer a glória do reino de Salomão. Então o que Salomão faz? Ele mostra o resplendor do reino. E o que é o resplendor do reino de Salomão? As construções, a corte real, os tesouros, a beleza que existe era a glória dos reinos. Então, para eles mostrarem o resplendor de um rei mostrava para o outro e chamava, e eles faziam banquetes extraordinários, para mostrar quanto ele tinha de influência, de riqueza, de glória, de resplendor, né? Então, agora, nós vamos ver isso acontecendo nesse texto. Olha que interessante, Apocalipse 21, 24 diz assim: as nações andarão em sua luz, e os reis da terra lhe trarão a sua glória. Presta atenção, vamos ler, eu comento aqui. Suas portas jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá noite. A glória e a honra das nações lhe serão trazidas. Ele está falando da cidade ali, né, da Nova Jerusalém. Nessa cidade, jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. O que está falando aqui que vai acontecer? Que os reis da terra, que têm glória no reino deles, esplendor, eles têm produção cultural, gente. Os reis da terra não têm produção cultural, produção artística, produção musical, beleza, riqueza, tudo aquilo faz parte da glória dos reinos da terra. E a Bíblia está dizendo que no final, os reis da terra trarão toda a glória e o resplendor que eles têm, e será entregue ao Cordeiro, porque tudo pertence a ele. Olha que interessante. Então, até a glória de grandes homens da terra, grandes reinos e domínios, serão entregues ao Cristo no final. Por quê? Porque só a ele pertence toda a glória e honra. E isso está sendo trabalhado lá atrás, agora lá no ambiente do trono.
aonde os 4 seres viventes estão cantando a glória e a honra de Deus, né? No Novo Testamento, glória e honra significam o prestígio, ou o apreço que Deus merece. E a palavra honra, ela vem muito juntinho de glória, né? A palavra doxa é glória e timé é honra. E elas aparecem quase juntos muitas vezes, porque honra acrescenta o apreço, o respeito e o reconhecimento ao significado da glória. Então, aquele que tem glória, eu devo prestar a ele também honra. Certo? Então por isso que é como que se a honra, ela qualificasse, ela viesse junto com aquele que tem o portador de toda a glória. Então a ele a glória, a honra, e como ele tem a glória e a honra, e ele é o Deus soberano de toda a criação, ações de graças a ele. São expressões dos salmos. Por quê? Porque a ação de graça é o reconhecimento que esse Deus é o criador da vida, sustentador da vida, do universo, e a ele então a gratidão de tudo que ele fez por nós. E esses seres estão fazendo isso nesse ambiente de trono e de adoração, né? E olha que interessante, no versículo 10, enquanto eles estão fazendo isso, versículo 9, sempre que esses seres viventes davam glória, honra e ações de graças ao que está sentado no trono, ao que vive para todo sempre, tinha uma movimentação no trono de Deus. O que acontecia? Os 24 anciãos respondiam. Sempre que os 4 seres glorificavam a Deus, sempre que eles glorificavam, os 24 anciãos se prostravam diante daquele que está sentado no trono, adoravam o que vive para todo sempre, e depositavam as suas coroas diante do trono. Gente, essa expressão ao que vive para todo sempre, além da eternidade, presta atenção no que eu vou falar. Deus é o único, teologicamente falando, Deus é o único ser que existe de verdade, por si só. Deus é o único ser que vive e que não precisa de ninguém para viver. O único. Todos os outros seres viventes não vivem por si só. Dependem de Deus para viver. Por isso que a Bíblia fala que tudo subsiste nele. Ninguém existe, nada existe sem que Deus mantenha a existência dos seres, porque só Ele é autossuficiente para viver. Está me entendendo? Ninguém. Por que eu existo e vivo? Porque Deus sustenta a minha vida. Se por um segundo Ele falasse, eu vou esquecer de sustentar a vida do Rodrigo, a gente deixa de existir, porque não existe vida em nós mesmos. Se Deus não cultivar e soprar o fôlego de vida constantemente, manter, Ele não é só o doador da vida, Ele é o sustentador da vida. E não só essa vida, todo mundo que ressuscitar, a vida ressurreta também depende dele. Ninguém é autoexistente, só Deus. Por isso que isso aqui é tão significativo. Aquele que vive para sempre. Mas não tem mais ninguém que vai viver para sempre? Todo mundo vai viver para sempre depois ressuscitado? Não da forma de Deus, nunca. Porque só Ele é aquele que é autoexistente, vive independente de um Criador, constantemente e eternamente. Ninguém mais, nem Satanás. É difícil para a gente entender. Se Deus quiser tirar o fôlego de existência de Satanás, Satanás é exterminado na hora. 1 segundo, ele extermina Satanás. Porque quem mantém a vida de Satanás é Deus. Satanás não é um ser autoexistente. Ele é uma criatura, uma criação. E para ele continuar vivendo e existindo, ele precisa que Deus sustente a existência dele. Isso é a coisa mais difícil para a gente entender. Mas essa é a realidade. Por isso que tudo subsiste.
Nada existe sem Ele. Não existe fôlego de vida que se autossustenta, só Deus. Deus é o eterno, o vivo, o autoexistente, o doador da vida, criador da vida. Não existe possibilidade de vida sem Deus. Essa é a realidade que a Bíblia traz para a gente. Tá? Então, isso aqui não é pouca coisa. Quando eles estão adorando, eles sabem disso. Ao eterno, ao que vive para sempre. Mas espera aí, o anjo também não está vivendo para sempre? Não do jeito de Deus, nunca. Ninguém. Por isso, o que eles estão falando são atributos somente do Criador. Ele é o Criador, Ele é o santo, mas você também não é santo? Paulo escreve, aos santos da igreja. Mas a santidade de Deus só existe em Deus. Eu já expliquei, Deus é totalmente outro. Nós não vamos ser eternos? Nunca como Deus, porque a nossa eternidade depende que Ele mantenha a gente vivo eternamente. Então nunca é como Ele. Ele é único. Não existe santidade igual a Ele, o poder igual a Ele, um Criador igual a Ele, uma eternidade igual a dele, a vida igual a dele, não existe. Ele é o ser autoexistente, isso é Deus, nós estamos falando de Deus. Então não é à toa que esses seres eles não se mantêm, eles não conseguem não se prostrar. Você percebe que quando os 4 seres estão falando glória, honra, os 24 seres caem de cara no chão. Ao que vive, eles não conseguem, eles não se contêm, a única reação lógica e possível é se prostrar diante daquele que eles estão vendo diante deles. Isso vai acontecer um dia com a gente, né? Um dia que a gente vai reagir à santidade, à eternidade, ao poder de Deus de uma forma que, meu irmão, ninguém precisa falar, olha, canta para Deus. Nós não vamos conseguir não cantar. Fala que Deus é santo. Nós não vamos conseguir não falar. Porque é uma resposta, é como que se ficássemos de boca aberta todo momento, e Deus se mostrasse santo e a gente falasse, sabe aquela coisa, assustado, santo, aí Deus se mostra e a gente santo, e a gente não consegue responder, porque a cada revelação de quem Ele é, a reação nossa é adorar a um ser que nós não conseguimos nem imaginar, a grandeza, o poder e a eternidade dele. Meu irmão, é tremendo, o ambiente do trono é esse, né? E aí eles falam assim, olha só, eles se prostram diante daquele que está sentado no trono, adoravam o que vive para todo sempre, e depositavam suas coroas diante do trono, proclamando, olha só agora, prostrados, eles começam a proclamar, Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, de novo, glória, a honra, só que em vez de ações de graças, eles mudam aqui, colocam poder. Então ele diz assim, os 24 anciãos, só o Senhor é digno de receber glória, honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Vamos devagar agora que eu preciso, não vou deixar passar algumas informações, algumas eu já falei, mas vamos lá. Deixa eu só ver aqui o que eu preciso falar. Uma imagem muito interessante de dar a coroa da cabeça ali, isso tem um teólogo que diz que isso tem a ver com um sistema, também na época dos reis, que era um ato de vassalagem ou de subordinação, né, que pessoas da corte, por exemplo, faziam diante do rei, que eles reconheciam como soberano, como imperador. Então tinha algumas pessoas na corte que tinham alguns tipos de autoridade. Quando eles queriam honrar a autoridade máxima de um reino,
eles faziam atos de vassalagem. Os símbolos de autoridade que eles tinham, um tipo de coroa ou qualquer outra coisa, eles depositavam diante daquele que era o supremo daquele reino. E o que os seres viventes estão fazendo é justamente isso. Deus colocou na cabeça deles uma coroa. De onde você acha que vem a coroa que está na cabeça dos 24 anciãos? Deus coroou esses 24 anciãos, né, com uma certa honra dentro do ambiente do trono. Mas chega um momento que eles veem a glória de Deus de tal forma que eles não conseguem evitar de tirar aquilo que o próprio Deus deu a eles e depositar as coroas aos pés de Deus em honra máxima, como um ato de subordinação extrema e de vassalagem e de reconhecimento que é o único digno. Aí eles cantam isso. Primeiro eles fazem um ato como se assim: nós não somos nem dignos da coroa que o Senhor nos deu. Aí eles cantam isso: tu és digno, Senhor. A dignidade da coroa, da honra, do poder, da glória pertence somente àquele que está sentado no trono. Nem aquilo que o Senhor nos deu merecemos, nós devolvemos e depositamos, porque só o Senhor é digno. Gente, é um negócio fantástico aí que acontece, né, no trono. O que está acontecendo aqui? Nós temos que lembrar que sempre existe um confronto aos impérios humanos. O imperador romano será obrigado a se submeter a Deus, pois só Deus reina pelos séculos dos séculos. Todos os governantes da face da terra, todos os seres com autoridades celestiais, até mesmo os 24 anciãos, devem render-se ao Deus soberano. Por isso que a Bíblia fala: chegará um dia que toda língua confessará e todo joelho se dobrará a Jesus, o Cristo ressuscitado. E o que está acontecendo no trono? Está mostrando justamente isso acontecendo. Nesse ambiente mais sagrado, mais santo, dos seres mais próximos do trono de Deus, nem eles conseguem não devotar a Deus as suas próprias coroas. Tamanha a glória e a honra, o poder, a eternidade e a vida desse Deus que está sentado no trono. Amém? Amém, irmãos? Vão acompanhando aí? Então vamos entrar no trono junto aí, né? É interessante aqui, ele faz uma observação, um comentarista, dessa questão: tu és digno, que somente Deus é digno, né? Como eles estão cantando. Novamente, esse tema da superioridade sobre todos os governantes, especialmente sobre César, recebe atenção sempre. Aí lá ele fala: tu és digno, nosso Kyrios, nosso Senhor e Deus. Quer dizer, de novo é um confronto a César. Não, César não é o supremo Senhor, só o Senhor é o único Senhor. Como no caso de tu és digno, esse título não aparece exatamente dessa forma no Antigo Testamento. Raro isso acontecer. Glória aparece no Antigo Testamento, poder nos Evangelhos, no Antigo Testamento, Senhor Deus o Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, são tudo forma que o Antigo Testamento adorava a Deus. Aqui, tu és digno, é uma coisa um pouco nova do ambiente que estava acontecendo justamente do imperador. Olha que interessante. Ela é uma aclamação reivindicada por um imperador chamado Domiciano. Domiciano, ele fala para ele mesmo, ele fala assim, ele falava na época, né? Dominus et Deus noster, né? Eu sou o soberano, nosso Deus. Ele se auto-intitulava, como se assim: eu sou o único digno de receber a honra, porque eu sou o soberano, o Deus de vocês, o imperador. O que você acha que o Apocalipse está fazendo? Confrontando
esses imperadores. Não, o único digno é aquele que está sentado no trono. Meu irmão, por isso os primeiros cristãos morreram. Por isso eles foram perseguidos pelo império, nessa época de Domiciano, e um pouco depois, a perseguição aos cristãos foi se intensificando de uma forma terrível. Por que você acha? Porque os imperadores começaram a cada vez mais quererem ser cultuados como divindades, como soberanos da terra. E os cristãos fiéis falavam: de forma nenhuma. O único Kyrios, o único Senhor que eu me prostro e honro e glorifico é Jesus ressuscitado. Pronto, vai morrer, meu irmão. Nós temos que entender que o ato de viver o Evangelho nessa época era uma afronta a um governo terreno, imperial. Não é igual viver igual a gente, que a gente fica lutando contra os nossos pecados. Eles estavam lutando pela vida, eles entregavam a vida deles. Porque se chegasse um momento que o imperador achava, perseguia, mandasse gente lá na casa do cristão, porque falaram: ó, tem uns crentes aqui, que estão fazendo culto nessa casa aqui, desobedecendo o imperador. O pessoal ia lá, catava o pessoal lá, cristãos, e mandava: ó, vocês têm que negar a fé e têm que ir lá adorar o imperador. E vocês têm que parar, vocês têm que adorar os deuses do Império Romano, porque os deuses estão bravos com vocês. Eles estão mandando umas pragas em Roma aí, porque vocês estão desagradando os deuses. E eles acreditavam que por culpa dos cristãos, os deuses de Roma amaldiçoavam Roma. Porque eles eram cidadãos do império e eles pararam de honrar os deuses romanos. E pararam de honrar o imperador como representação dessas divindades. Então eles culpavam os cristãos por tragédias no império. E aí, o que eles faziam? Traz lá os cristãos, vamos matar um punhado deles, para a gente apaziguar nossos deuses, para a gente não incentivar os nossos cidadãos a fazer o mesmo. Meu irmão, eu estou falando, isso é história. Isso começa a acontecer acontece algumas coisas no imperador Nero, acontece no imperador Domiciano, e depois desses imperadores, Domiciano, que alguns acham que Apocalipse está escrito justamente na época que Domiciano era imperador, como a gente já discutiu sobre isso, e depois começa a se intensificar. Isso vai parar lá no século IV, no meio do século IV, a perseguição começa a parar, quando um imperador Constantino, ele fala: olha, não, parem de perseguir os cristãos, e deixa os cristãos cultuarem. A partir dali, começa a mudar, e os cristãos param de ser perseguidos, mas até lá, muita perseguição, muito sofrimento. Tá? Então, o ato de adorar a Deus, é um ato, olha, presta atenção no que eu vou falar, é um ato político, político no sentido de política pública, é um ato de governo. Quando eu vou lá para a praça e eu falo: Jesus é o Senhor da nossa vida, só Ele, e Ele é o Kyrios, o Deus, a Ele a minha lealdade, a minha fidelidade, eu estou falando que eu não dou isso a nenhum governante terreno, que eu não pertenço a nenhuma ideologia política terrena, que o meu reino é o reino do Cristo, que o meu Senhor é o Cristo, que o reino que eu desejo é o dele, que o governo que eu desejo é o dele. E o papel da igreja, então, é um papel profético de confronto aos governos humanos, seja ele quem tiver lá no governo, seja ele um satanista, seja ele um cristão. O papel da igreja é fiscalizar e apontar: olha, nós não concordamos com isso, isso é contra a Deus, e a gente sofrer as consequências. Eu não me dobro a essa ideologia, eu não me dobro a essa política, porque é contra o meu Deus, e é Ele quem é o Senhor da terra, e o reino que virá e vai julgar toda essa baderna que vocês estão fazendo, é Ele.
Essa é a voz da igreja que está faltando. E não a gente usar o nome de Deus para pautas políticas e ideológicas, como se tem feito. É denunciar e falar algumas coisas. Isso sim, isso aí você pode continuar fazendo aí. Deus está se agradando, vocês estão buscando justiça. Deus se agrada, isso aqui vocês estão negligenciando. Isso aqui Deus vai cobrar de vocês. Esse é o papel da igreja, e dizer, não, porque o único Senhor e o reino que a gente representa está vindo. Já e ainda não. Ele já começou, mas está vindo. Entende? Então o que esses homens estão fazendo, e principalmente aqui no caso, esses seres, representando toda a criação, é um ato de dizer para a gente, olha, você está vendo quem que é que está sentado no trono? Lembra desde o início? Lembra que eu falei assim, está vendo quem que tem a espada para julgar? Está vendo quem é aquele que tem os olhos de fogo? Está vendo em quem tem a palavra de juízo? Só o Cordeiro que foi morto e ressuscitou. Essa é a mensagem, gente, né? Porque Deus é digno e é Senhor de tudo. Ele deve receber glória, honra e poder. Amém? Deixa eu ver se é alguma coisa mais aqui. O curso da adoração aqui sintetiza dois aspectos importantes acerca de Deus. Primeiro, enfatizando constantemente, Deus é o único que tem poder, supremacia e assenta no trono. Segundo, também temos falado bastante, só Ele é eterno. Só Ele criou e sustenta a vida. No livro como um todo, essa palavra pelos séculos dos séculos, você viu que bastante aparece? Envolve, além da majestade eterna de Deus, envolve, olha só, a glória eterna e o reino de Cristo, que é pelos séculos dos séculos, o juízo eterno para os descrentes, a recompensa eterna para os fiéis. Tudo isso inclui aqui uma perspectiva da eternidade. Está claro que esse livro recorre ao futuro eterno, com o propósito de se dirigir ao presente. Então nós somos um povo, gente, nós somos um povo que está entre uma era escatológica e a era presente. Eu tenho falado muito nisso. Nós estamos entre a nova criação, que já foi iniciada na ressurreição de Jesus, e a velha criação que nós vivemos ainda nessa terra corrompida, cheia de problema, cheia de angústias, aflições, problemas na criação, né? Tsunamis, terremotos, tempestades. Tudo isso é uma criação caída, que precisa ser salva. Então nós estamos vivendo nela, mas com um pezinho na nova, porque já fomos salvos. Todas as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo, nós somos nova criação. Nós já somos, mas ainda não desfrutamos tudo do que somos. Gente, essa tensão, isso é o que na teologia nós estudamos, que chama tensão das eras. A era futura escatológica, que é a perfeição que virá, e a era presente caída. Nós somos de lá já, mas estamos aqui. Então existe uma briga dentro de nós, uma briga, uma tensão das eras. Parece que nós queremos algo a mais, nós desejamos isso. Nós queremos a glória, queremos a Deus, a santidade, a perfeição, insatisfeitos com as injustiças, com este mundo. Nós parece que já não somos daqui. E é isso mesmo. Ao mesmo tempo que nós estamos presos aqui, sofrendo ainda, as enfermidades ainda assolam, o pecado ainda quer conquistar a nossa vida, nós ainda somos tentados, nós estamos no meio de uma luta entre aquilo que seremos e aquilo que já deixamos de ser. Olha que esquisito. Por isso que a Bíblia fala, se revista do novo homem. Tire de você o velho homem.
Porque existe uma briga de um velho homem, que é esse homem ainda vivendo nessa natureza caída, e o novo homem, que já nascemos de novo, já pertencemos ao reino de Deus, mas não desfrutamos deles ainda. Ainda somos imperfeitos, ainda somos tentados, né? Ainda parece que ainda não conseguimos ser o que a gente quer ser. É ou não é? Não é uma briga? E essa é a luta que Paulo passava. O bem que eu quero fazer eu não consigo, o mal que eu não quero eu faço. Paulo também sentiu essa tensão dentro dele, mas se você continuar lendo, ele resolve isso. Porque tem gente que só quer parar aí para justificar o pecado, né? Continua lendo o texto que você vai ver como que ele consegue vencer. Porque tem gente que fala, até Paulo, né, não conseguia fazer o bem, pastor. Tá, continua lendo o texto, porque aí ele está desenvolvendo a carta. Ele fala que ele também sofreu essa tensão, mas se você prosseguir, existe uma possibilidade de vencer a tensão. Você tem que continuar lendo, não pode parar ali, né? Senão a gente para justificar o nosso pecado, tá vendo? Nem Paulo conseguiu, né? A gente menos ainda, né? Não, ele vai estar dando o caminho para você conseguir. Então continua lendo ali que você vai ver como que ele desenvolve isso para vencermos e a gente conseguir então viver como nova criação, né? Como nova criatura do nosso Senhor Jesus. Amém? Aqui a gente vai para o final desse bloquinho e eu vou fazer um resumo aqui e uma contextualização. Agora eu vou ler bem devagar, vou comentar. Preste bastante atenção. Eu vou copiar isso aqui, vou colocar lá no grupo, tá bom? Então, atenção. Aqui a gente termina o capítulo 4, certo? A gente, a semana que vem, inicia capítulo 5. Então, eu vou fazer o quê? Uma retomada, um resumo de algumas coisas centrais que a gente viu. Então, atenção. Este capítulo é certamente uma das passagens mais esplêndidas da Bíblia. Desenvolvido com base nas cenas da sala do trono, exaltado, que alude à cena do trono vista por Isaías capítulo 6 e Ezequiel capítulo 1. A gente viu que tem muito a ver com o que Isaías viu e Ezequiel viu. De início devemos observar que não há uma descrição literal de Deus. Você lembra que eu falei isso? Não existe descrição, é sempre aparenta, parece com isso, parece, não existe nunca uma descrição exata e literal. Como de fato não existe nenhuma descrição literal de Deus na Bíblia inteira. Porque João diz, ninguém jamais viu a Deus. Aqui quando ele fala viu a Deus, mas João não viu a Deus? Viu. Mas vê sempre o que Deus permite ser visto. Nunca o ser de Deus de forma exata e completa. Semelhante a isso. Semelhante àquilo. Olha, semelhante. Você não vê João em nenhum momento falando, ele era exatamente isso. Eu estou vendo exatamente o ser de Deus, não é semelhante. Dá a entender como, ele está falando, olha, é mais ou menos isso. Tenta imaginar, a glória que eu estou vendo é semelhante a de pedras que reluzem à luz, de preciosidades com vários, cores belas, é isso, é semelhante a isso aí. Entretanto, o quadro simbólico de Deus em Apocalipse 4 é majestoso. E ele lança o fundamento de toda a adoração. Você percebe que depois deles verem todas essas características de Deus, entra em cena os 4 seres viventes, adorando, e os 24 anciãos. Porque eles respondem a isso que João está vendo. Eles respondem à glória, à luz, ao resplendor, à eternidade, à santidade, ao poder. Eles respondem a isso em adoração de forma plena. Tudo bem? Então, o que está acontecendo ali é a base da adoração.
e depois o cordeiro morto, o sacrifício. É a base da adoração. Nós vamos ver isso no capítulo 5. Este capítulo 4 tem 3 propósitos principais. Então, atenção. O capítulo ele vai fundamentar a nossa adoração litúrgica com base na adoração que os seres celestiais oferecem a Deus. Então isso aqui é muito importante. Como devemos adorar a Deus no nosso culto? Nós temos uma base em Apocalipse. Toda a adoração gira em torno de quem Deus é, da santidade, do Criador, do Supremo Soberano, do poder, da eternidade, da autoexistência, da glória, tudo gira em torno de quem Deus é. Então nós temos que tomar cuidado com as nossas adorações, a Deus, nas nossas igrejas, não girar em torno de nós. Porque se o trono de Deus quer estar no nosso meio, só tem um lugar que a nossa atenção vai, para Ele, nunca para nós. Não tem como, quando estamos diante de Deus, de uma forma que percebemos que Deus está no nosso meio, meu irmão, nós não vamos pensar em nós. Não tem como pensar em nós. Nem aquele que estava com a coroa se aguentou, teve que se dobrar e jogar a coroa aos pés de Deus. Isso aqui fundamenta a adoração da igreja. Você percebe como é importante o pessoal que dirige louvor, adoração, estudar isso aqui? Na nossa igreja, na igreja brasileira, como seria importante se deter? Tudo isso está na Bíblia. Ninguém precisa de revelação, está escrito. A gente precisa estudar a Bíblia. E é óbvio que a revelação que a gente precisa, não é revelação no sentido de Deus mostrar o que ninguém sabe. A revelação não é essa, a palavra não é nem revelação. O que nós precisamos é que o Espírito Santo abra de tal forma o nosso entendimento para compreender e viver o que já foi revelado, o que está escrito. Eu falo que o termo seria exatamente iluminação. A mente iluminada percebe a revelação, porque já está revelado. O que é que Apocalipse significa? Revelação, já está revelado, não tem revelação nenhuma para acontecer, já está revelado. O que nós precisamos é de iluminação da nossa mente, do nosso ser, do nosso espírito, perceber o que foi revelado no trono e reagir a isso em adoração, em louvor, em gratidão a Deus, igual esses seres estão reagindo. Então, propósito do capítulo 4, 1 é esse. 2, o capítulo 4 também faz o quê? Ele contrasta, faz uma oposição, contrasta a grandeza de Deus com a glória terrena dos impérios terrenos, de César e dos outros reinos e os governos dessa terra. Você acha que Salomão tinha uma glória e um resplendor? Acha que Davi tinha? Você acha que o imperador tal, romano, o imperador grego, Alexandre o Grande, você acha que esses grandes impérios tiveram glória? Vocês não sabem o que é glória. Glória é o que nós estamos vendo diante daquele que está sentado no trono. É um contraste. Então o capítulo 4 faz com que a gente nunca se dobre à glória dos homens dessa terra. Por mais poderosos, por mais ricos, por grandiosos que sejam, a nossa devoção, lealdade e honra não é a eles, é a Cristo, é o que está sentado no trono. Terceiro, o capítulo mostra que o juízo de Deus, que virá no capítulo 6 a 20, presta atenção, o juízo que nós vamos ler ainda do capítulo 6 a 20,
ele está fundamentado na santidade e na obra redentora de Deus. O que virá, o juízo, está fundamentado na santidade, no poder, na eternidade e na redenção do Cordeiro. O juízo só virá e só pode vir sobre a terra porque quem está sentado no trono está no controle, do jeito que aquele monte de olho está representando, e ele é veloz como aquele monte de asa dos seres. Você percebe? Tudo é uma metáfora que mostra, não está tardando, Deus faz tudo na hora dele, e Deus está supervisionando toda a criação, em todos os lugares, e o juízo dele virá, porque ele é santo. Capítulo fundamenta tudo isso. Deus é o criador de todas as coisas, e como tal ele é soberano sobre tudo. Sempre que as pessoas escolhem adorar a criatura, como no culto ao imperador, em lugar do Criador, elas blasfemam, e por isso vão receber o quê? Juízo de Deus. É o que acontece. É o que acontece com os adoradores da besta. Vão receber juízos. A confissão de Westminster diz que a humanidade foi criada para glorificar a Deus e desfrutá-lo eternamente. E a adoração de nossos dias precisa retornar ao modelo encontrado no Novo Testamento, que vê como um estilo de vida diária, não apenas como parte do momento do culto na igreja. Além disso, embora não tenhamos o culto, presta atenção agora, calma que eu estou encerrando por hoje, isso aqui é extremamente importante esse desfecho. Embora hoje nós não temos culto ao imperador, não tem mais, tá? Foi. Mas atualmente enfrentamos algo sutil, mas é quase igual. E ele é tão perigoso quanto o culto ao imperador, que podemos chamar de culto da personalidade. Tem teólogos já desenvolvendo esse assunto. Hoje não tem mais o culto ao imperador explícito, onde há uma adoração a uma autoridade, mas existe culto a personalidades humanas. Pessoas que ao invés de dar a sua fidelidade, lealdade, glória, honra, admiração máxima a Deus, fazem isso a pessoas. Muitos cristãos às vezes têm um Deus na prateleira, geralmente um líder religioso, um pregador, um profeta. Meu irmão, quantas pessoas eu vi, parece que o que o profeta fala é a mesma coisa que Deus está falando, e o cara não vai nem provar o que o profeta está falando, se é de Deus ou não. Às vezes fala um monte de besteira. Culto à personalidade, dando a devoção a uma pessoa que só pertence a Deus. É sutil, mas está aí no meio da igreja. Está aí no meio da igreja. Por isso, que até os teólogos que nós admiramos, nós provamos com a palavra. Eu não aceito tudo que todo teólogo que eu admiro fala. Eu vou ler de novo, vou ver. Porque o que é importante para mim é a Bíblia, a Escritura Sagrada, e ponto. E isso é nobre, porque é isso que Lucas escreve em Atos, falando que os bereanos fizeram. Paulo foi lá pregar na sinagoga de Bereia. Sabe o que os bereanos foram fazer? Não sei se vocês lembram, nós estamos estudando os Atos ainda. Eles foram lá no Antigo Testamento estudar. Eles foram lá, peraí, deixa eu ver o que Paulo está falando, se está na Escritura mesmo. Aí eles foram lá, tintim por tintim, revisar, e aí eles chegaram à conclusão: realmente o que Paulo está falando faz sentido. E Lucas chama os bereanos de nobres. Isso é uma nobreza espiritual. Eles são nobres porque eles foram conferir. Isso é temor a Deus. Eles não foram desconfiar de Paulo, não, eles foram lá falar: se Paulo é de Deus, e o que ele está falando vem da parte de Deus,
Nós vamos achar isso na Escritura. E eles foram estudar. Faça isso com o que eu falo, com o que eu prego. Vá lá ver se está na Escritura. Com que cada pastor, cada homem, não é duvidar, vá conferir. Porque o que é verdade é a palavra de Deus, não a minha palavra. A minha palavra é verdadeira até o ponto que eu prego a palavra de Deus. A hora que passou disso já não é mais. Por isso nós pastores, né? No Brasil, eu falo os pastores em geral, quando eu falo isso eu dou uma generalizada, todo mundo, né, os pastores, ou pregadores, quanto temor devemos ter ao pregar a palavra, e nós cometemos erros, não obviamente a coisas essenciais, óbvio, né, infelizmente alguns cometem erros terríveis, essenciais, aí já é um problema sério, né, mas algumas coisas nós vamos nos equivocar, nós vamos repensar, principalmente coisas teológicas. Ao repensar, é a hora de, gente, olha, eu repensei, eu acho que essa forma de ver aquele texto é melhor do que eu estava vendo. Isso não tem problema nenhum. Isso é bom, porque é um pastor que pensa, reflete, repensa, reconhece que tem um caminho melhor, tem estudos que estão vindo que fazem mais sentido. Agora, ninguém está falando aqui da centralidade do Evangelho, da obra de Cristo, da pessoa de Cristo, que são coisas que a gente não pode errar, né? Mas outras coisas nós podemos aprender, podemos interpretar melhor. Uma coisa difícil, né? Calma que me aguenta aí, gente. Uma coisa muito difícil de interpretar são parábolas de Jesus. Não é fácil. Não é fácil. As parábolas, elas são dificílimas. Tem algumas coisas que nós ouvimos que não tem nada a ver com a interpretação verdadeira das parábolas. E a gente ouve todo mundo pregar, mas não é o que a Bíblia diz. Porque elas são difíceis. Elas estavam dentro do contexto do Oriente, dentro da Palestina, daquela época. Tem contextos daquela época que eles entendiam o que Jesus estava falando. Tem contextos do Velho Testamento que Jesus está trabalhando. E quem lê modernamente não leva em conta essas coisas e acaba interpretando coisas que não fazem sentido. Né? Então não é fácil. O Sermão da Montanha que eu estou pregando aos domingos, não é tão simples interpretar todas as coisas. Não é simples. Se você pega aquele texto que fala de não julgar, que eu citei, se você pega só essa parte, ali Jesus está proibindo de julgar. E ele está falando ali, antes, que ele cumpre toda a lei. Na lei, está falando que pode julgar, não é julgar, jurar. Aí Jesus está contradizendo a lei, ele acabou de falar que cumpre tudo. Olha como que fica um negócio confuso. E lá em Mateus para frente, ele está falando do juramento como se não fosse problema. Então tem alguma coisa que está errado. Ou Jesus falou alguma coisa errada, que não é isso. Ou Jesus está se contradizendo, que não é isso. Ou não estou entendendo o texto, que é o mais provável. Então não é tão simples algumas coisas como alguns pensam. Então nós temos que estudar e reler, e algumas coisas refletir. E hoje, graças a Deus, tem homens que estão estudando, meu irmão, na academia teológica do mundo, homens que estão estudando e trazendo materiais dia após dia, de descobertas culturais, do pensamento, gente que tem dominado o hebraico, o grego de formas extraordinárias. Essas pessoas são dádivas de Deus para nós, para a igreja. E aí vale a pena reler, rever, abrir o coração para refletir, né? Então, isso é importante. Então, cuidado para não ter culto à personalidade. Eu admiro pessoas, não tem problema nenhum. Eu admiro teólogos, eu sigo teólogos. Acho que alguns são muito equilibrados, mas eu não deixo de prestar atenção. Olha que eu paro, vou conferir. Eu tenho que ler. Eu vou fazer a minha reflexão. Né? Então isso é importante. Qualquer pessoa ou coisa que receba maior importância do que Deus em nossa vida é adoração idólatra. E isso Deus traz juízo. Deus deve ser tudo, estar em tudo na nossa vida. Em resumo,
É urgente que as verdades desse capítulo 4 sejam vividas em cada aspecto da nossa vida. Há um grande número de artigos e livros que tratam da crise na adoração da igreja de hoje. Os cultos geralmente concentram o foco na vida horizontal dos cristãos, com tanta intensidade que a experiência de admiração a Deus na adoração, ela deixou de existir. A sensação de que estamos na presença dele é quase sempre perdida em muitos lugares, gente. Tem pessoas, estudos hoje, mostrando a crise da verdadeira adoração no meio da igreja. A igreja como trono de Deus, e o ministro como mediador da presença divina, da mesma maneira que os seres viventes e os anciãos fazem no capítulo. É mais ou menos assim, a hora que eles cantavam glória e honra a Ele pertence, a igreja se prostraria diante de Deus. É o que os 24 anciãos fizeram. Os cristãos necessitam experimentar Deus em seu esplendor glorioso, e poucas passagens bíblicas são mais importantes do que essa, para promover essa experiência na igreja. Amém? Releia o capítulo 4 em casa. Pastor, mas já estudamos tudo. Meu irmão, leia o capítulo 4 tantas vezes quanto possível. E o 5. Deixa essas verdades entrarem lá no seu quarto, você e Deus. Ao ponto de você falar, meu Deus, estou sentindo o trono de Deus já. De tanto eu ler, já estou entrando nesse lugar, né? Meu irmão, leia o capítulo 4 e 5. Deixa isso se tornar verdade na nossa vida, na nossa igreja. Amém? Vamos orar, agradecer a Deus. Eu posto lá no grupo, tá bom? Para vocês poderem rever aí todas essas informações. Quem está fazendo isso aí, tá bom? Semana que vem, capítulo 5. Ainda no trono. Uma volta aí, mas algo extraordinário vai acontecer no capítulo 5.